Fala galera, bom dia, graça e paz, aqui é o pastor Alexandre falando. E nesses 6 minutos nós vamos falar que você foi escolhido para trazer livramento. Querido, nós vamos falar de um homem por nome de Jefité. E a Bíblia fala que esse homem ele tinha uma missão, como eu e você também temos uma missão, né? A Bíblia vai falar que esse homem ele tinha várias situações que vinha contra ele, para ele não fluir no propósito ao qual Deus tinha chamado ele. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que o que Deus chamou você para fazer é algo poderoso. E quem foi Jefité? Jefité foi um homem que era filho de uma prostituta. Ele habitava numa casa ali, onde ele era filho de um relacionamento que o pai dele teve com uma outra mulher. E ele começou a ter conflitos familiares. Ali. Mas Jefité sabia quem ele era em Deus. E o que isso tem a ver comigo e com você? Porque dentro das nossas famílias, principalmente hoje, dentro dessa pandemia, tem muitos conflitos familiares. Mas o que Deus quer de mim e de você? O mesmo que ele quis com Jefité. Jefité entendeu que sobre ele existia uma responsabilidade. E qual era a responsabilidade de Jefité? Ele seria o libertador, ele traria livramento para aquela família. Mas para isso acontecer, querido, é necessário eu e você estarmos conectados ao Senhor. É necessário eu e você estarmos conectados ao que o Espírito Santo fala, ao que o Espírito Santo direciona. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que é eu e você que vai precisar ministrar as pessoas que estão dentro da sua casa. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 11 e no versículo 7, aquela família teve uma situação lá e eles pediram para que Jefité se retirasse de dentro da casa. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas estavam olhando somente para o natural. Aquelas pessoas não estavam olhando para o projeto maior de Deus. Então quero que você entenda que Deus chamou eu e você para trazermos livramento para a nossa família. E o livramento vai vir da onde? Da parte do Senhor. Jefité saiu do meio dos parentes naturais, mas se conectou com Deus, se conectou com o Senhor. E no momento oportuno, Jefité voltou para aquela cidade, para aquela casa, e ele trouxe livramento para aquela família, para aquelas pessoas. Então quero que não importe o que você esteja vivendo em meio a essa pandemia, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, o que eu peço para você? Fique conectado com o Senhor. Porque na hora certa você vai ter palavra, na hora certa você vai ter estratégia. E Jefité se conectou com o Senhor. Ele saiu do meio dos parentes naturais, mas ficou conectado com Deus, com o Espírito Santo. E é o que eu quero que você faça nessa manhã. Se conecte com o Senhor, vê o que o Senhor tem para você, qual é a missão que Deus tem chamado você para executar nesse tempo difícil. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu fui chamado para fazer, querido. Você foi chamado, você que é chefe de família, você foi chamado para ser a pessoa que vai direcionar a sua família diante de Deus, mas ele só vai acontecer isso se você se conectar com o Senhor, se você se entregar. E Jefité fez isso. Ele vinha numa situação onde ele passou muitas coisas, mas ele entendia o propósito, que ele seria o libertador. E quando Jefité volta para aquela casa, ele volta para aquela cidade, ele é o intercessor daquele povo e Deus. Então quero te dizer, cara, nessa manhã, que Deus conta comigo e com você para ser esse libertador, para ser esse intercessor. O que eu preciso fazer, pastor? Se conectar ao Senhor, se conectar aos comandos celestiais, se conectar dentro daquilo que Deus tem preparado para você fazer. Deus não se importa com coisas pequenas. E a família ali de Jefité estava olhando para as coisas pequenas, estava olhando para a herança natural, estava olhando para dentro de uma casa. Mas sabe o que Deus tinha para Jefité? Deus tinha o governo daquela cidade, assim como foi com José. Então, querido, deixa eu te falar, Deus tem algo muito maior do que os seus olhos estão vendo. Deus tem algo muito maior do que você consegue enxergar. Mas como que eu acesso isso, pastor? De que forma que eu acesso isso? Se conectando com o Senhor. E quando Jefité sai daquela casa, ele não deixa de amar os irmãos, ele não deixa de amar o pai. E quando Jefité volta, ele volta conectado com os céus, mas com o coração cheio de amor, para derramar sobre aquele pai, para derramar sobre aqueles irmãos. E Jefité entende que ele foi chamado
para se conectar com o Senhor. E no momento certo, Deus traz Jefté de volta e põe ele dentro do propósito. Então, querido, eu quero que você entenda. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje. Eu não sei qual que é as suas percas. Numa pancada só, Jefté perdeu casa, família, perdeu tudo. Mas ele não perdeu a conexão com o Senhor. Então eu não sei o que você tem perdido, se é trabalho, se é saúde, eu não sei qual tem sido as suas percas, mas que você nunca perca o que Jefté não perdeu. Jefté, ele não perdeu a conexão com Deus. Jefté não perdeu a conexão com o Espírito Santo de Deus. E quando Jefté volta, ele volta agora para direcionar aquelas pessoas, para levar aquelas pessoas a se conectar ao Deus, a qual ele nunca deixou de perder a conexão, em meio à dificuldade, em meio à perca, em meio à rejeição. Jefté nunca deixou de se conectar com o Senhor. Então que nessa manhã você também não perca tudo, só não a conexão com o Senhor. Fica com Deus, um abraço.